Bom, para os 10 que já estão aqui, sejam bem-vindos à maratona Construindo o Meu Melhor Ano. Ela nasceu de um desejo, de uma vontade de poder ajudar as pessoas na construção de um ano melhor, de uma vida melhor. Nas minhas trajetórias dentro das empresas, que vão aí quase 17 ou 18 anos, eu descobri, junto com os RHs, junto com o contratante, com as pessoas, que quando as pessoas têm claro qual é, qual é a meta, qual que é a busca dela para o ano seguinte, essas pessoas elas conseguem ficar mais conectadas, mais engajadas com o seu trabalho, com os propósitos da empresa, porque elas estão trabalhando não apenas pela empresa da qual eles trabalham, mas elas estão trabalhando lá porque elas têm um sonho pessoal, elas querem construir algo. Então, imbuído desse desejo, dessa vontade de poder ajudar as pessoas a terem um ano melhor, até porque, sejamos justos, eu não sei como é que foi aí em Minas, Paula, mas aqui 2020 doeu um bocado, foi um ano assim de desafio para muitas pessoas. Então, a gente está ajudando as pessoas algumas, né, a juntarem os cacos para poder olhar para 2020 e começar de uma maneira muito bacana, recuperando alguma coisa que deixou de construir neste ano. Então essa é a proposta do programa. Quem sou eu? Eu me chamo Jean Marque, eu sou administrador por formação, eu sou psicodramatista, mas não exerço, sou terapeuta de casal e família, também não exerço, eu tenho uma pós em consultoria empresarial pela FIA e essa eu exerço, sou coach e a minha grande expertise está em trabalhar treinamentos de liderança, de comunicação, de relações humanas. Só que eu fazia tudo isso no mundo corporativo, eu fazia tudo isso em company. Com o advento da pandemia, eu tive que pegar tudo isso e agora transformar isso numa solução digital. Então até esse é um dos motivos dessa live também, que a gente está pegando e está fazendo todos os ajustes necessários para que isso aconteça. Então, esse é um pouco de quem sou eu. Antes da Paula se apresentar, eu vou dar a gente fala aqui em Cuiabá, um bizu. Eu conversei com a Paula, quem olha para ela assim, novinha, tem história essa mulher, gente, tem história. Eu falei, Paula do céu, depois que ela me contou toda a história dela, né? Eu falei, quantos anos você tem? Mas não vou dar spoiler de nada. Ela vai contar aí. Se apresenta pra gente, Paula. E seja bem-vinda, tá? Obrigada, Jean. Obrigada pelo convite. Um prazer estar aqui no sábado, 7 horas aí, só para os fortes mesmo. É um desafio aí, dá para ver que você está bem comprometido com o seu projeto, porque eu faço live ao longo da semana e vai chegando no final da semana, a tendência é sempre ir reduzindo. Segunda, a galera começa animada, um monte de gente, e vai chegando no final de semana, isso é natural, o corpo vai cansando, a gente vai dando essa cansada aí. Mas vamos lá, eu vou falar brevemente, porque é muita história. Tava contando mais cedo aí, conversei mais um pouco da minha história com o Jean, falei para ele que talvez esse tanto de história... Ó os mosquitos aqui já. Esse tanto de história é porque eu comecei a trabalhar... Eu gosto de falar que sempre, desde que eu me entendo por gente, eu trabalho. Meu pai sempre teve comércio e eu sempre tive muita responsabilidade desde nova. Acho que isso aí contribuiu muito com esse senso meu aí de querer buscar. Mas eu trabalho desde novinha no comércio, isso aí me deu uma habilidade de conseguir conversar com qualquer tipo de pessoa de maneira assim, mais leve, mais normal. Novinha quanto? 29. Não, você começou a trabalhar. Então, meu pai, ele tem comércio desde quando eu nasci. Eu já cresci ali, mas tipo 7, 8 anos de idade ali, eu já tinha responsabilidade. Já tinha que ficar às vezes na loja para ele sair, conseguir resolver pequenas coisas ali. Hoje você olha para uma criança de 7 anos, você fala assim, impossível, né? Mas enfim, outros tempos, né? Eu hoje trabalho sim com desenvolvimento humano, mas nem sempre foi assim. Quando eu terminei o terceiro ano, tem toda aquela cobrança que você tem que escolher. Eu, na verdade, não sabia muito bem qual área que eu gostava. Eu fui para a UFLA, que era a faculdade mais perto da minha cidade, que eu morava no interior de Minas, sul de Minas, não aqui. E lá,
decidi que eu ia fazer, sou formada, sou engenheira agrônoma, e, tipo assim, fiz tudo certinho, fiz iniciação científica, fiz mestrado, tinha boas notas, tinha boas oportunidades, mas assim, no mestrado foi meu ponto máximo, eu não estava aguentando mais aquilo que estava desalinhado comigo, e foi lá em 2014, quando eu estava no mestrado, que eu comecei a ter o meu primeiro contato com o desenvolvimento humano. Eu optei por não continuar no doutorado, eu tive uma oportunidade, meu orientador, quando eu fui sair, ele tinha muitas parcerias no Canadá, me ofereceu várias oportunidades, só que, tipo assim, eu estava muito desalinhada. Foi um momento ali muito difícil da minha vida, de ter que deixar uma coisa que estava certa, mas foi mais forte do que eu. Quando a dor está mais forte, a gente toma determinadas providências. E, enfim, de maneira resumida, comecei a estudar lá atrás, estudava para mim e fui me apaixonando por isso. Depois atuei, quando meu marido chegou aqui em Teoflotone, ele veio para cá, passou num concurso na Federal aqui, eu fiz parte dessa construção, vim junto com ele, fui ser coach dele ali, fui fazer ele de cobaia logo no início, deu certo a nossa construção. Aqui em Teoflotone já trabalhei numa faculdade daqui, dava aulas, trabalhei na coordenação do curso de agronomia, me deu uma experiência muito grande, me deu uma visão de relacionamento com diferentes tipos de pessoas. Quando você está num cargo de coordenação, você conhece várias pessoas que têm várias formas de trabalhar. Tive a oportunidade de atuar como coach lá dentro, só que ainda não estava feliz. Trocou esse monte de coisa, mexeu, ainda não tava no caminho que eu queria. E o coach executivo, você trabalha, né, Jean, como coach executivo, mas para mim não casava com o que eu gostava de fazer. Com o tempo, fui percebendo que eu estava mais alinhada ali com essa questão da liberdade emocional. Eu gosto de pegar a pessoa que está ali, às vezes, sendo refém das emoções mesmo, fazer um trabalho. Eu sou especialista em sabotadores e crenças, então eu trabalho bem nessa linha aí. Eu gosto de falar que é o resgate. As minhas clientes têm mania de falar que eu tiro uma venda do olho delas, elas começam a enxergar o mundo diferente, começam a ter mais coragem para fazer. E basicamente, de forma mais resumida possível, minha trajetória é essa. E assim, sou uma pessoa que estou em constante evolução, porque eu acho que se você para... hoje o mercado está muito rápido, a gente... se perde muito fácil, principalmente quem está no digital, né, Jean? Parece que você pisca, a tendência já acabou, já mudou, já virou outra. É verdade. Antes de eu te fazer uma pergunta para a gente começar, você tem uma descrição bastante interessante daquilo que você faz hoje, que está lá no teu Instagram. Você fala de liberdade emocional, coach para mulheres. Hoje, quem seria o perfil de pessoas, além de mulher, claro, que te procuram? Elas estão em busca de quê? A maioria das mulheres que me procuram, elas vêm buscando a questão de organização da vida. Parar de procrastinar. Peraí, tá tendo assédio profissional aqui, ó. Simone Lala, conheço ela. Grande RH, grande profissional aqui nas empresas do agro do Mato Grosso. Olha o que ela escreveu. Engenheira agrônoma especialista em desenvolvimento humano. Precisamos de você no Mato Grosso, hein? Isso aí é uma grande profissional de RH falando. Continua, vai lá. Mas, enfim, elas me procuram com essa questão, mas assim, elas chegam com essa questão, só que aí quando a gente começa a trabalhar a inteligência emocional, você vai pegando vários problemas assim que estavam meio que adormecidos. Muitas vezes assim, a pessoa tem dificuldade com o relacionamento com as pessoas que estão perto, com o marido, no trabalho, e a inteligência emocional te dá essa habilidade, você lidar melhor com isso. E outra coisa que eu percebo nas minhas clientes é a questão do planejamento mesmo. Quando você já falou, quando a gente faz o planejamento estratégico alinhado com as questões emocionais, a pessoa vai embora. Quando ela tem uma linha ali, um mapa para ela seguir, que é a sua proposta aqui, isso é realmente transformador na vida das minhas clientes, pelo menos. Quando elas têm um mapa, elas voam. É basicamente isso. E homem está fora da sua carteira de cliente? Já atendi homens incríveis que assim tive processos maravilhosos, só que eu fui vendo, Jean, que
quanto mais, assim, você vai se aprofundando nos temas, você vai percebendo algumas particularidades. Eu gosto de falar que o homem, vocês são uma linha reta, né? Tipo assim, não tem TPM, não tem nada que a mulher tem que passar esses ciclos. E eu fui me aprofundando nessa parte. Aí meio que o destino foi me direcionando para minha caminhada, para minha missão. Bacana. Bela trajetória, bacana história de vida tua, e você só tem 29 anos de idade. Sim. Então vamos lá. O propósito dessa maratona é ajudar as pessoas a fazerem seus planejamentos pessoais. E eu vou te fazer uma pergunta para a gente começar essa conversa, para a gente poder fazer a nossa troca de informações para quem está nos ouvindo. Existem pessoas que elas fazem bons planos e esse plano vai adiante, vinga, é um sucesso na vida da pessoa, ela consegue fazer do plano dela de um ano a coisa mais maravilhosa da vida. Existem outras pessoas que também fazem bons planos, têm uma arrancada maravilhosa, mas no meio do caminho, ou antes de chegar no meio do caminho, lá no segundo, terceiro mês ou quarto mês, esse plano que era muito bom, ele cai numa gaveta do esquecimento, ele cai no nada. A pergunta que eu te faço é, por que algumas pessoas levam um plano até o final e por que outras pessoas pegam o seu plano e abandonam pelo caminho? Então, ótima pergunta. Me faz assim ter várias reflexões, mas a principal dela que eu trago aí como resposta para quem está aqui é a questão da inspiração, é a pessoa pensar que tipo de meta que me inspira, porque eu vejo que muitas pessoas colocam para a vida delas metas que não inspiram elas a fazerem nada. É uma meta que é tipo assim, meio para cumprir tabela. Eu tenho que ter uma meta, a pessoa vai e cria na cabeça dela, só que no fundo essa meta não inspira ela. E quando você tem um projeto, uma coisa que não te inspira de verdade, eu gosto de falar assim, que parece que não toca lá na sua alma, que não faz seu olho brilhar, no começo você vai. Só que aos poucos você vai desanimando, porque assim, lá no seu interior, na sua essência, você sabe que aquilo está desalinhado com o que você quer de verdade. Isso aí às vezes acontece muito com questões de emagrecimento. A pessoa começa às vezes uma dieta, vai no pique. Só que assim, se você para pensar, às vezes a pessoa valoriza muito mais estar assim com amigos no final de semana, ter uma vida ali não tão regrada, não ter a barriga de tanquinho, ter um corpo assim normal, isso para ela tava ok. Ela coloca na cabeça que ela tem que ter a barriga de tanquinho. Aí isso não inspira ela, porque a conexão, o amor, o estar com o outro ali inspira muito mais. Isso aí é o exemplo do emagrecimento. Mas assim, na vida profissional também. Vou citar até o meu exemplo aí, que, assim, era uma meta minha quando eu entrei na graduação, fazer mestrado, fazer doutorado, era uma coisa que lá atrás me inspirava. Só que à medida que foi passando, aquilo não fazia tanto sentido. E eu vejo que, assim, que essa questão da inspiração, você olhar se eu realmente quero isso ou se alguém plantou essa ideia na minha cabeça falando que eu preciso de fazer tal coisa, bater tal meta. Para mim, o principal ponto é esse. Mas, além disso, a gente tem aí os sabotadores, né? Eu falei para você que eu tenho especialização. Tá. Sim, a gente vai falar bastante dos sabotadores. Mas você tocou num ponto interessante. Algumas pessoas traçam metas movidas por forças externas, que às vezes é trabalho, às vezes é pressão da moda, é o local que ela frequenta, os amigos que ela tem. E aí ela faz aquela meta que é legal, mas não ecoa, não tem sentido dentro dela. Antes da gente ir para os sabotadores, como é que a gente pode fazer, de acordo com a tua experiência, para a gente poder ter um discernimento, falar assim, cara, isso faz sentido para mim, isso é para agradar fulano, ciclano, a sociedade. Como é que a gente pode fazer essa distinção de quando é para mim e quando é para o outro? Certo.
Primeiro ponto, porque assim, a gente é totalmente influenciado por fatores externos. Não tem jeito de você falar que você não é influenciado pelo país que você mora, pelos seus pais, pelas pessoas que você convive. Mas é assim, você se perguntar, eu gosto muito de meditação. Eu medito aí, já tem alguns anos que eu tenho minha prática de meditação, porque o que acontece? As pessoas dão um boom de informação no cérebro delas, fica com aquele cérebro sempre barulhento. A pessoa nunca tem um momento dela de reconexão. Ela às vezes não quer parar e perguntar, porque quando a gente para, fica em silêncio, começa a refletir, eu quero isso mesmo? Isso às vezes acontece muito dentro do ambiente corporativo. A pessoa, para ela, se ela tivesse um salário X, continuasse fazendo determinada função, ela estaria muito feliz ali. Mas às vezes ela fica numa busca desenfreada por um cargo que nem sempre está alinhado com o que ela quer, porque pelo menos na instituição que eu trabalhei, quanto maior o seu cargo dentro da instituição, acaba que, assim, mais responsabilidades, menos tempo com a família você passa. É você olhar para 4 horizontes da sua vida. Você olhar não somente como profissional, você falar assim, se eu fizer isso aqui, se eu alcançar essa meta, a minha vida pessoal vai estar preenchida, a minha vida financeira vai estar ok, vai estar um valor que me deixa feliz, a minha vida profissional, eu como profissional vou estar feliz, o meu equilíbrio de vida, como que vai estar isso? É você olhar nesses vários horizontes da sua vida e se perguntar, isso aqui está me inspirando ou não? Porque eu sempre falo que quando você pensa no nível do planejamento, você tem que ter essa clareza de tudo. O que vai acontecer? Eu faço um planejamento para eu virar diretor da instituição. O que eu vou perder com isso daí? O que eu vou ganhar? No coaching tem até a ferramenta, né, do perdas e ganhos, que vocês podem aplicar aí na vida de vocês para várias coisas, que ajuda demais. Toda escolha você vai implicar em alguma perda na sua vida. Eu estou escolhendo ser diretor? Eu era professora, estou escolhendo ser diretora? O que eu vou ganhar com isso? Financeiro? Vou ganhar. Só que talvez eu vou perder o meu tempo com a minha família. Talvez eu vou perder o meu final de semana porque às vezes vou estar preocupada com alguma coisa. Vou perder as minhas horas de exercício que eu gosto de fazer de manhã e colocar tudo na balança. E ver se a escolha vai dar sentido para ele ou não, né? Que Sim. Bacana. É importante a gente saber o porquê que a gente está fazendo o que a gente faz, né? A Fabi, que esteve aqui com a gente na quarta-feira, ela falou que no coach que ela faz também, que é só para mulheres, eu não entendo essa discriminação com os homens, lá se usa muito Big Why, né? O grande porquê. Por que eu estou escolhendo isso? Por que eu quero isso? E quando você vai descascando a tua escolha pelos porquês, o que sobra é a essência. Então, assim, aquilo encaixa, conecta contigo ou não conecta. Então, legal. Então, vamos imaginar que a pessoa fez uma escolha sensata daquilo que faz sentido para ela. E aí a gente vai entrar numa praia onde você nada bem nela, que são os sabotadores. Quais são os sabotadores que se apresentam na vida das pessoas que fazem com que esses planos, às vezes, trunquem no meio do caminho? Então, nós temos aí vários sabotadores, só que em questão de planejamento, o sabotador hipervigilante é um dos que mais atrapalha. O hipervigilante, ele pega aí pessoas, geralmente vem quando você lá atrás, quando você era criança, você passou por um ambiente ali meio caótico e você fica meio com medo do que vai acontecer, o sabotador, ele vem a refletir na sua vida. O hipervigilante, ele fica com medo de tudo que pode dar errado o tempo todo. E essa ansiedade, muitas vezes, vai atrapalhando o seu planejamento, porque você não consegue viver o agora, você não consegue contemplar o momento presente. O hipervigilante, ele fica pensando que tudo vai dar errado, que se ele fizer, ele pensa em todas as possibilidades negativas o tempo todo. Isso aí acaba prejudicando muito ele. A pessoa fica, assim, extremamente tensa. E além dele, temos aí também antes de ir para o outro sabotador, o hipervigilante, ele tem alguma semelhança com o pessimista?
Não, na verdade, o hipervigilante não é que ele é pessimista, ele morre de medo do perigo, de tudo que pode dar errado, de todas Ah, as tá. situações que podem vir a. Eu gosto de falar que é uma imagem assim de uma pessoa olhando tudo o tempo todo, tudo que pode dar errado. E você, especialista aí na questão do planejamento, você sabe que a ansiedade não ajuda em nada no planejamento, né? Na verdade, Sim. ela é uma coisa que drena total. Aham. Bacana. E qual seria o próximo sabotador? Ó, nessa questão do planejamento, vejo que o sabotador prestativo também pega muito, principalmente os brasileiros, porque é um tal de. Eu até fiz uma postagem sobre isso hoje, falando que cara feia não paga os nossos boletos, nem constrói os nossos sonhos, porque às vezes para você conseguir determinados planos que você tem, para você seguir bem no seu planejamento, você tem que falar alguns nãos, né, Jean? Você deve saber muito Sim. bem disso, você tem que fazer alguns sacrifícios. Então, o que acontece? O sabotador prestativo é essa pessoa que ela tem essa fome de agradar todo mundo. E com isso, muitas vezes o planejamento dela vai ficando de lado. Então, assim, no quesito planejamento, os que mais atrapalham são esses. E só para fechar, o esquivo também, o sabotador esquivo, Não, não, ele. não, vamos explorar esse sabotador aí que é o prestativo. Sim. Nos treinamentos de gestão de tempo que eu dou, eu falava assim que as pessoas que têm dificuldade em dizer não, que aí seriam os prestativos que você está trazendo, né? Essas pessoas, elas sem se darem conta, elas acham que elas estão sendo útil, elas acham que elas estão ajudando, mas no final do dia, alguém vai levar o calote dela, porque o dia só tem 24 horas. Então ela não tem um tempo que é elástico para ela fazer tudo aquilo que ela disse sim. Só que de maneira interessante, nesses 5 dias de live de segunda-feira para cá, aí o Barreto tá falando, o famoso bonzinho, né? Eles estão trazendo a mesma coisa com um nome diferente. Não é você saber dizer não, mas é você dizer sim. Não é sim para o outro, é sim para o seu projeto, é sim para aquilo que é importante para você. Porque quando você olha aquilo que você tem para realizar na vida, do seu plano, e as demandas que estão vindo de fora do dia a dia, porque vem de marido, de esposa, de trabalho, de um monte de coisa, quando você começa a dizer sim para o seu projeto, para aquilo que é importante, você encontra razões para dizer não para quem está te pedindo alguma coisa, porque é verdade, você não pode fazer, e você dá esse não sem conflito e com muita elegância. Eu acho que é mais elegante você dizer não, eu não posso, do que você dizer sim, eu vou fazer, e chegar no final do dia, ligar e dar uma desculpa esfarrapada. Então, muito legal, porque as duas pessoas que antecederam a live aqui, elas falaram assim, não se trata de dizer não, se trata de dizer sim para você, para o que você quer fazer, para o que você tem de importante. Legal. E qual seria o seu terceiro sabotador? Só complementando, mas eu acredito que o treinar o não para o brasileiro é muito importante, porque assim as pessoas aqui se ofendem de uma maneira muito assustadora. Eu tenho comigo que assim que a gente tem que treinar o não também, dizer sim para a gente, só que treinar o não É. para isso também. O esquivo, o que acontece? São pessoas que fogem o tempo todo do conflito, elas não querem resolver pequenos problemas ou coisas que elas não gostam tanto de fazer. Muitas vezes as pessoas confundem o sabotador esquivo com a procrastinação, mas não é. O esquivo, ele não quer entrar em conflito. É uma pessoa que foge do conflito e às vezes você tem uma coisa pequena para você resolver, ao invés de resolver, você acaba fazendo o quê? Colocando um band-aid por cima do machucado ali e seguindo a vida. O esquivo são pessoas que assim que não resolvem pequenos conflitos e chega um ponto que o conflito vai ficando uma coisa maior. Então, esses três aí são os principais que mais atrapalham no planejamento das pessoas. Eu observo que algumas pessoas que quando elas saem de um cargo que é operacional, onde ela não lidera ninguém, e ela vai para um cargo onde ela começa a liderar pessoas, algumas descobrem, quando são promovidas,
que elas têm dificuldade em lidar com a dificuldade da equipe. Ela tem dificuldade em fazer a gestão dos conflitos que aparecem ali. E eu me lembro de um diálogo bastante interessante que eu tive com um participante, que ele falava assim, mas aonde eu estou só tem problema, problema, problema. E o raciocínio que a gente acabou construindo ali foi que não cabia chamar de problema aquilo que era uma função do cargo que ele estava. Aquele cargo só existe por conta dos problemas que existem. Então, e aí a gente chegou no entendimento que ele precisava desenvolver essa habilidade de lidar com conflitos e poder conduzir isso da melhor maneira possível. Mas é verdade, pessoas há que evitam conflito de tudo quanto é jeito, e é difícil numa empresa, é difícil na vida você conseguir fazer isso, evitar conflito, porque o ambiente ele é feito disso. É nos conflitos que vai se chegando a solução. E eu até brinco falando, né? A gente só tem o emprego que tem porque existe problema. Quando não tiver problema, quando não tiver os conflitos, o Dr. Watson lá da IBM vai resolver tudo. Seriam 3 sabotadores? Teria mais sabotadores? Temos mais sabotadores aí, mas na questão do planejamento é isso. E entrando assim um pouco também, trazendo mais um, perguntaram aqui, deixa eu ver quem que foi, o seu coisa da live é diferente da minha, um pouquinho. O Barreto falou aqui que treinar é algo incrível. Compartilhe com a gente uma prática para treinar ou não. A principal prática que eu vejo aí pra gente treinar ou não é você, assim... A meditação me ajudou muito com isso. Eu sou uma pessoa que sou apaixonada com meditação por conta disso. Se você não pratica, se você tá com a mente turbulenta, o primeiro exercício para você falar ou não é você manter o silêncio um pouquinho antes de falar. Porque, assim, eu pratico isso demais. Porque eu aceitava... Nossa, eu era a pessoa que mais falava assim, depois eu colocava até a mão na cabeça e falava assim, Jesus Cristo. Você manter o silêncio um pouquinho para sua mente refrigerar. É você não ficar afobado para dar a resposta logo de cara. Esse é o melhor exercício para você praticar ou não. Porque aí você pensa na sua cabeça, fica em silêncio. As pessoas têm medo do silêncio de uma maneira assustadora. Ela tá numa conversa, ela tem medo de ficar um pouquinho em silêncio. Ela acha que ela tem que emendar um assunto no outro e falar, e falar, e falar. O silêncio te dá essa possibilidade de justificar o porquê que você está falando não. E a armadilha não dá o espaço. Você está trazendo a questão da meditação para você poder silenciar e elaborar a melhor resposta. Eu, igual a você, eu já disse muita coisa, eu falei, meu Deus, como é que eu vou limpar isso que eu falei, movido pela emoção. A minha esposa está na live, está me ouvindo, e eu sei que vai sobrar para mim depois. Mas uma coisa que acontece no nosso diálogo, que eu aprendi faz pouco tempo isso, é aquilo que eu preciso responder, mas que mexe dentro de mim, eu guardo em silêncio. Não para não falar, mas na hora que eu conseguir elaborar a energia, eu dar a melhor resposta possível para aquela demanda que está vindo. E isso, para mim, tem sido um aprendizado muito bacana. Porque, de alguma maneira, quando eu silencio, só que o meu silêncio não é de 5 minutos, é de 1 dia, 2, né? Então, quando eu silencio aquele assunto e eu retomo ele, eu retomo esse assunto com uma energia muito melhor elaborada, muito mais tranquila, e aí acaba que a gente conversa civilizadamente sobre o problema. E eu estou adotando essa prática com todas as minhas relações profissionais, comerciais, familiares, e é muito bacana se valer do silêncio para poder dar uma resposta que às vezes é difícil para a gente. Com certeza. E essa questão aí de silenciar, eu sempre, às vezes, comento com algumas pessoas que hoje as pessoas não gostam de ficar em silêncio, que ela não quer ouvir a voz interna dela muitas vezes. Aí, muitas vezes, chega em casa, já liga a televisão, liga algum vídeo, alguma coisa, para sempre estar com a mente barulhenta. Isso aí impacta lá no planejamento. Impacta no falar não, impacta no planejamento, porque a pessoa nunca silencia. Todo mundo que está aqui na live pode observar. A gente vive num mundo tão ansioso que a gente tem a respiração curta. A respiração nossa está curtinha. Eu falo isso que eu já fiz um curso de meditação, que eu me apaixonei tanto que eu fui estudando, aprofundando.
a gente tem a respiração curta, começa a perceber. Aí, quando você chama isso, você dá uma respirada mais profunda, você vai oxigenando mais seu cérebro, pensando melhor, respondendo melhor. E hoje é uma loucura, é respirar rápido, responder rápido. WhatsApp mesmo, eu já dei uma liberada boa de carga de WhatsApp. O meu WhatsApp, eu sou tranquila com ele. Às vezes eu demoro um dia para responder, fica lá. Porque isso aí também atrapalha muito no planejamento. As pessoas ficam escravas, né? É um outro ponto. E até dando um depoimento meu, é verdade, que algumas vezes eu fazia pergunta para você e a resposta vinha no outro dia, né? Aí eu falei, cara, a mulher tá viajando, tá na fazenda, tá na praia, tá onde, né? E criar essa relação com a rede social onde ela não seja tão urgente, tão imediata, é bacana, é legal. Então você usa o WhatsApp, usa o Instagram como uma ferramenta, ou seja, a ferramenta você usa e deixa lá, e depois você volta e usa e você não fica naquela dependência dela. Eu já me peguei algumas vezes refém de WhatsApp ou de Instagram, até mascarando que era por conta de trabalho, mas é legal ter essa relação saudável com as ferramentas. Voltando para a questão do planejamento. Sim. A gente está olhando os sabotadores. Quando você vai ajudar as tuas clientes a fazer planejamento, quando você vai construir alguma coisa com ela, quais seriam as recomendações que você deixaria do tipo assim, olha, e ainda falando do ser e não do fazer, tá? O que a pessoa precisa observar em si que faz com que dê certo. Eu vou dar um exemplo, que é algo que eu percebo muito, que eu atraio muita gente com esse perfil, que bate na coragem, na questão do medo. Então eu percebo que as pessoas elas têm medo, às vezes, de que o plano dê certo. Uhum. É quando ela fizesse tudo aquilo ali e quando a coisa dá certo, ela não sabe o que fazer com aquilo que dê certo. Então, eu tenho um livro chamado Os Segredos da Mente Milionária. E por ele é maravilhoso. O livro não fala de investimento, o livro não fala de dinheiro, e para mim é um grande tratado de psicologia aquela obra. O Segredo da Mente Milionária. Quem não leu, leia. E ali, se não me engano, o autor é o T. Harv Eker, é o nome dele, alguma coisa assim. Sim, é isso mesmo. Ele mostra o quanto que nós somos leais a ensinos que às vezes os nossos pais nos deram, mas era uma verdade para o tempo deles e era aquilo que eles conseguiam ensinar. Então cabe a nós hoje olhar para aquilo que nos ensinaram e olhar para o mundo hoje. Ele traz até um exemplo de pessoas que dão certo na vida e se sabotam porque internamente eles têm dificuldade de ter mais sucesso do que os seus pais. Então são pessoas que vêm de família humilde e não conseguem ganhar mais do que seus pais. E eles providenciam para que isso dê errado. Então, respondendo a pergunta que eu fiz para você, uma das coisas que eu vejo que faz com que um plano dê certo é a pessoa olhar para aquilo que ela pode ser, é olhar para aquilo que ela trouxe, no bom sentido, tá? É muito respeitoso isso, de educação dos seus pais e ressignificar um monte de coisa. Nessa linha do que dá certo, você teria alguma contribuição para trazer? Com certeza. Eu acho que qualquer planejamento para ele dar certo é uma linha aí, são várias frentes que você precisa de olhar. Essa questão que você falou aí do T. Harv, só complementando, a questão das crenças, o Barry perguntou aqui também a questão se não ouvir a voz interna está associada à crença limitante. Essa questão que você falou pode estar assim. Eu mesmo já tive problemas aí com a questão. Parecia que na hora que a minha agenda estava ficando lotada, eu ficava desesperada. Eu falava assim, não quero, meu Deus do céu. E às vezes colegas meus buscando encher a agenda, conseguir alguma coisa. E eu tinha uma crença, e o principal da crença é isso, ela não é racional, ela fica no nosso inconsciente dando um play. E qualquer área da sua vida que você tá, tipo assim, você quer avançar, parece que você já fez de tudo, você bate num teto ali, com certeza tem crença. Tem pessoas que têm medo de ganhar muito dinheiro e ficar sozinha.
Porque a nossa sociedade, toda sociedade que tem maioria católica, independente da sua religião. Porque o que veio do catolicismo pra gente é que o dinheiro é a raiz de todo mal, que vem várias coisas ali embutidas, e a leitura do T. Harvey ajuda muito com isso. Mas voltando aqui, coisas que ajudam aí no planejamento para fazer ele dar certo, é você fazer uma mesclagem de tudo. Uma coisa... Tem um livro, O Poder da Alta Performance, do Brandon Burchard também. Não sei se você já chegou a ler. Um livro, assim, excepcional. Eu até fiz O Poder da Alta Performance. Pode falar. E nesse livro, ele traz vários pilares. A semana passada, eu até fiz minhas lives da manhã, fazendo comentários e trazendo insights dele. Porque ele vai, assim, casar total. Ele fala que primeiro você tem que ter a clareza, que é a parte que a gente já discutiu. Ele traz energia também, que aí entra toda a parte do que você come, dos exercícios que você faz, da prática, o que você faz ali para manter o seu corpo pronto para aquilo que você planejou, porque isso aí você deve saber melhor do que eu, né? Porque não adianta a pessoa ter um planejamento lindo se ela tá com a saúde, com a alimentação ali toda errada. Ela não consegue chegar no ápice dela, da produtividade. E tem toda essa questão também social. Pode falar. Posso, pois é, você trouxe um gancho muito legal aí, né? Eu sou uma das pessoas que eu gosto muito de comer. E eu cozinho muito bem e sempre depois que eu me aventuro a me dar prazer pela comida, eu percebo que o meu nível de produção vai lá para baixo. A energia que meu corpo despende para poder fazer a digestão é algo assim incrível. Então eu vejo assim que as pessoas que conseguem produzir mais, produzir melhor, elas têm uma alimentação que é bem equilibrada. E eu estou começando a olhar para essa pauta da minha vida, até por conta da idade, que quando... Você tem 29 anos, né? Então, quando eu tinha a sua idade, eu comia feijoada e ia jogar futebol. Hoje eu tenho 52. Mas eu já fui 17 quilos mais gordinha. Então, assim, eu passei por um processo de emagrecimento. Não foi só de carreira, não. Foi de corpo também. Pois é, e hoje eu olho para o meu corpo não dá conta mais de lidar com os meus hábitos alimentares. Então, até para que eu possa ser mais produtivo ao longo do dia, eu preciso olhar para essa questão da minha alimentação, para que eu consiga comer algo que me mantenha energizado ao longo do dia. Era isso. Essa questão aí da alimentação, eu sempre falo com as minhas clientes que quando eu comia tudo errado, comia o tanto que eu queria, qualquer coisa que dava vontade, eu gosto de falar que eu era muito mais burra. Parecia que eu estudava, que eu tentava fazer as coisas, a minha capacidade de absorção de conteúdo era muito reduzida. Hoje, eu pego um tema para estudar, eu consigo me aprofundar com muito mais facilidade e absorver muito mais fácil. Mas, assim, minha alimentação, ela é toda voltada para isso. Eu me alimento já hoje. A gente tem muita crença de alimentação, porque, assim, comida, você já lembra casa de vó, casa da sua mãe, você comendo, feliz, tem toda uma memória afetiva por trás da comida. Mas assim, eu fui cortando, eliminando alimentos. Tem até um médico aí que eu tenho sugestão para vocês seguirem, é o Dr. Hussein. Depois eu mando o arroba dele, Dr. Hussein, Husseian, Hussein, eu acho mais ou menos assim. Ele tem essa linha e teve uma prática que eu fiz, assim, que alavancou muito a minha produtividade e o meu planejamento, que foi o jejum intermitente. Eu sou praticante já tem 6 anos. Eu sou apaixonada com a questão do jejum intermitente. Quando eu tô em jejum, minha produção de manhã vai lá em cima. Parece que você tem uma... E assim, tem várias religiões que já têm essa prática, né, de jejum. Então, assim, é uma prática milenar. Depois estudem um pouco mais aí, que na minha vida foi um divisor de águas na questão de produtividade, de controle da fome, porque eu gosto de comer com fartura. E o jejum, você fica uma janela sem comer, depois você tem uma liberdade maior. Mas, assim, isso aí tudo vai impactando. E as pessoas, Jean, que eu acho que é o principal fator
para você conseguir alcançar o seu planejamento, é o seu social também, é com quem você se relaciona, que ambientes que você está frequentando, que você está fazendo aí, quais que estão sendo suas companhias ao longo do seu dia. Você deve perceber bem isso, que isso aí tem um impacto muito grande em planejamentos, porque não adianta eu planejar que eu vou ter uma carreira tal, se eu só fico andando com quem está com a cabeça de mosquito ali, pensando só em uma coisa totalmente diferente da minha. Isso é complicado. Eu trouxe isso me referindo, não chega a ser a lei da atração, mas a gente faz um planejamento. Tá lá bonitinho, bem desenhado, contratamos um coach para poder nos assessorar e tudo mais. Mas aí a questão que fica eu planejei aquilo, mas não converso sobre aquilo com mais ninguém. As minhas conversas, elas são totalmente desconectadas de um plano que eu investi tempo e dinheiro para fazer. Mas tudo bem, vamos supor que você não tenha próximas pessoas que estejam conectadas com o teu plano. Mas tem pessoas que não se dão ao trabalho de manter o pensamento alinhado naquilo que ela está sonhando para ela mesma como resultado lá na frente. Então ela faz uma visão de futuro por escrito, tudo mais, escreve, mas na prática do dia a dia, o pensamento dela está desconectada com aquilo. As pessoas com as quais elas conversam não têm semelhança com aquilo que ela está buscando. E buscar uma sintonia, uma sincronia com esse tipo de diálogo, com esse tipo de pensamento, é saudável. Os autores que eu sigo, eles falam assim, que o resultado que você tem na vida, ele nasce dentro daquilo que você pensa. Uma autora também, ela fala assim, que a abundância e a escassez, ela está dentro, ela não está fora. Então, se você, por melhor que seja o plano que você faz, mas o teu pensamento não está alinhado com isso, teus diálogos na vida não estão alinhados com isso, de alguma maneira, vai ficar difícil eu gosto muito dessa expressão, para o universo te ajudar. Porque a gente lança a energia, a gente lança ideias, a gente lança sementes e o universo devolve. Então, se a gente só lançou no papel, na tinta da caneta Bic ali, e tá ali, não sai daquilo ali, fica difícil o universo conspirar ao favor de quem está com aquele planejamento em andamento. Então, eu vejo muito isso que tu falou. Falar quem são as pessoas com as quais eu converso. Cabeça de mosquito ou o cara que também tem sintonia com isso. Eu vejo por aí. E aí... E só complementando, Jean, essa questão aí que eu falei lá no início, que você tem que buscar metas que te inspirem, é justamente por isso. Porque se você tem uma meta ousada, se você quer uma coisa aí grande na sua vida, você vai precisar, talvez, passar por momentos que você vai ficar sozinha, meio que nadando no mar ali, até você começar a achar as pessoas certas. E assim, muitas vezes eu percebo que a pessoa quer mudar e a trava dela vai nisso. Na hora que ela vê que assim, que no ambiente dela ela não tá tendo apoio, ela não quer nadar mais um pouquinho sozinha até ela virar um pouquinho mais a chave. E assim, por isso que a gente tem que buscar coisas para a nossa vida que inspiram a gente, porque às vezes a gente tem que passar por períodos de solidão, períodos que ninguém tá te apoiando. Eu falo porque eu passei mais de um ano aí na minha vida sem apoio, assim, tanto do meu marido. Não é que meu marido não apoiava, mas assim, ele não tava na mesma vibe que eu ali até aquele momento. Eu tava na vibe de mudar a alimentação, de estudar, e ele tava em outro momento. A gente tem que saber respeitar, não querer virar o chato que quer convencer todo mundo. Por exemplo, às vezes você expandiu sua consciência um pouquinho, você virar o chato, você saber que às vezes o seu companheiro vai ser um livro, vai ser um vídeo, vai ser... Eu aprendi a conviver com a solidão. E eu acho que isso hoje é uma força, porque assim, eu não fico esperando ninguém jogar confete na minha cabeça para eu seguir minha vida. Eu não fico esperando palminha de todo mundo. Por isso que buscar inspiração é tão importante. Deixa eu só dar um oi aqui, ó. Chegou um pessoal meu aqui, a Mayara chegou aqui. Magnífica shows, Dani, Carlinha, Vivian. Que bom que vocês estão aí.
E eu vejo assim, o fato deles não estarem nos apoiando não quer dizer que eles são opositores. Eles só estão na vibe deles e nós na nossa vibe. E não quer dizer que o casamento acabou por isso. Eu acho essa solidão que a gente experimenta dentro de uma relação em relação às nossas buscas muito saudável. Porque às vezes eu estou na solidão da minha busca, mas a minha companheira, o teu companheiro, está na solidão da busca dele. E nem por isso a relação deixa de fazer sentido, deixa de se complementar, deixa de ser complementar. Então o fato de não ser receber os aplausos, ele não se torna necessariamente um opositor ou uma opositora. É bom que a gente poder olhar para isso, porque assim, quem faz um plano, quem escolhe crescer, quem sonha longe, vai experimentar a solidão. E que nem você falou, isso fortalece a gente, nos torna Sim. emocionalmente autossuficiente, nos torna maduro. Eu gosto de falar sempre assim, o plano é meu. O que eu tô querendo que outra pessoa bate palma? O negócio é meu, eu que tenho que me virar e resolver. E só mais um complemento aí, teve uma vez que eu tava dando uma palestra, aqui em Teoflotone mesmo, e teve um participante que falou uma coisa que eu levei assim pra vida, que ele falou o seguinte pra mim, que você tem que olhar os seus relacionamentos, tanto conjugal quanto de amizade. Ele falou assim que tem relacionamento que a pessoa é âncora e tem relacionamento que a pessoa é balão. Você tem que saber sempre se a pessoa que você está mantendo ali perto de você, se ela é âncora ou se ela é balão, e tentar ter o máximo de balões perto de você, porque tem gente que fica só te puxando para baixo. O Stephen Pressfield até fala isso aí na Guerra da Arte. O livro dele é sensacional, que tem o balde de caranguejo. Se você coloca um monte de caranguejo num balde, você não precisa de tampar. Agora, se você coloca só um caranguejo no balde, você tem que colocar a tampa. E o que acontece? Porque o balde de caranguejo, tem gente que fica te puxando para baixo o tempo todo. Eles ficam se matando ali, um puxando o outro. E se você deixa um sozinho, ele vai. Então, a gente precisa de fazer esse legal. Tipo de análise. Não, é sensacional. Vale muito a pena a leitura dele. Ele é um autor, assim, que eu sou fã total. E ele fala desse balde do caranguejo, que às vezes quando a gente tá em conjunto com um monte de gente, as pessoas estão sempre te puxando para baixo, e aí justifica. Porque toda vez que você está crescendo, que você está evoluindo, você está jogando luz na acomodação da pessoa. Que está perto de você. Ela olha e fala assim, olha para você ver, eu saí do mesmo lugar que essa pessoa aqui, e ela tá fazendo e eu tô aqui parada. Isso aí dói na alma, incomoda. Aí você quer virar o caranguejo que puxa o coleguinha para baixo. Então, fica essa reflexão aí do balde de caranguejo. Que bacana. A Simone escreveu aqui, ó, gêmeo amigo balão, que puxa para cima. Eu vou dar uma resposta para Simone que a minha filha faz assim, ó, que é esse coraçãozinho assim, ó. Aprendeu lá com BTS. Quando faz assim, é um coraçãozinho. Amo você, você mora no meu coração. Valeu. Paula, nós temos aqui aproximadamente 10 minutinhos para o Instagram não derrubar a nossa live. Te dou 5 minutos para você fazer suas considerações finais, suas recomendações finais, ou suas dicas finais para quem está ouvindo, para eu fazer algumas aqui também e a gente fechar. Eu já vi que essa live aqui, se brincar, eu vou marcar uma outra contigo. Pedro Piloni aqui, que alegria. Vou marcar uma outra contigo. E a gente tem muita coisa legal para conversar e tirar de você. O público aqui está apaixonado por você. Então, 5 minutos, manda aí. Então, só dando uma recapitulada mesmo, a gente iniciou lá na questão de buscar metas que realmente te inspiram. A gente vai precisar dessa inspiração em vários pontos. A gente vai precisar da inspiração para a gente vencer os obstáculos, para a gente conseguir muitas vezes passar por um pedaço da nossa vida ali sozinhos mesmo, sem apoio de tantas pessoas. Falamos aí um pouco dos sabotadores também. Mas assim, a mensagem final que eu quero deixar é para você. A gente está passando um ano muito atípico de todos os anos. Eu falo que tá difícil de planejar em 2020. Mas assim, não percam essa esperança de planejar. Tem até um outro livro, Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl, que ele fala muito isso. Livro de cabeceira isso, viu?
ele fala muito sobre essa questão, assim, que a gente só consegue resistir às coisas, às adversidades na nossa vida se a gente busca ter um porquê maior, ter alguém, ter uma coisa que você quer buscar. Então, assim, por mais difícil que tenha sido 2020 para todo mundo teve que mudar, todo mundo teve que se adaptar. Não percam essa vontade aí de planejar, de pelo menos ter essa esperança, porque é isso aí que vai deixando a gente vivo. Se a gente fica muito desiludido, não quero pensar, não quero planejar, planeja do jeito que você consegue dentro das suas possibilidades. Eles só não percam esse brilho, porque realmente a vida perde total sentido se você vai só no modo zumbi, no piloto automático. Então, acho que era esse aí. Fica, inclusive, a recomendação. Procurem aí Em Busca de Sentido, do Viktor Frankl. É maravilhoso também. Eu vou até trazer mais um pouquinho do Viktor Frankl, porque eu li algumas vezes esse mesmo livro, e uma coisa que ele traz muito bacana, para quem não conhece a história dele, ele foi um prisioneiro do campo de concentração do nazismo. E ele foi aquele que foi preso, que saiu depois, construiu uma obra gigantesca que é a logoterapia, mas lá no campo de concentração, ele observava que algumas pessoas não suportavam a dor e não suportavam o sofrimento e se suicidavam. Faziam alguma coisa para levar um tiro ou caía de alguma coisa, elas provocavam a morte porque elas não aguentavam aquele sofrimento. Paralelo a essas pessoas que desistiam da vida, havia aquelas que lutavam pela própria vida ao lado daquele que desistiu. E uma das coisas que ele traz como conclusão desse estudo que ele fez é que as pessoas que tinham um plano, que tinham o seu propósito, que tinham um porquê, essas encontravam motivos para continuarem lutando até o último momento num ambiente difícil como era aquele campo de concentração. Se eu não me engano, o que manteve ele vivo, eu não sei se era o desejo de encontrar a esposa, ou o desejo de encontrar a filha, ou de poder escrever a obra que ele já tinha começado. Ele queria escrever a obra. Ele era um psiquiatra, Isso. E o desejo dele era com a obra. Exato. E principalmente, para ele conseguir permanecer lá, o que aconteceu? Ele ficou ali ajudando o colega dele, para não desistir, para não ficar sozinho, ele ficou relembrando o colega dele que era professor, falando para ele lembrar da sala de aula, lembrar dos momentos, de tudo que ele tinha ali, que ele tinha conquistado. Então, é uma obra assim. Gente, procura no YouTube, procura no Spotify, tem os resumos no podcast do Resumo Cast. É uma sugestão aí de podcast sensacional. Vocês conseguem achar o resumo desse livro. Na hora que tiver, tipo assim, varrendo uma casa, arrumando alguma coisa, fazendo almoço, coloca lá e vai ouvindo. Vocês vão adorar. Vai ter bastante contribuição para vocês. E embora a obra tenha sido escrita lá no campo de concentração, 1945 e depois dela, a gente traz ela com muita atualidade para hoje, porque 2020 está difícil, gente. Não tem nenhum judeu matando a gente, mas assim, o convite para se reinventar está aí para todo mundo. Então, ter o seu porquê, ter o seu propósito, ter o seu sonho, ajuda a acordar e continuar lutando nesses dias difíceis de 2020. Eu vou responder uma pergunta que não foi feita aqui. Vocês são lindos. O pessoal tá falando que gostou da live. Fico feliz aí, ó. Pois tá pipocando o coração. Aldecir, Valéria, o Ju, a Vivian, Barreto, que bom que vocês gostaram. Simone, Lísia, show. A Lísia é minha esposa. Tem uma pergunta que foi feita para mim, há uns 3 dias atrás. A pessoa falou assim: Jean, quando eu resolvo planejar alguma coisa na minha vida, parece que o mundo cai contra a minha cabeça. Parece que tudo fica difícil ao meu redor. E aí eu me lembrei de um grupo de estudo que eu faço parte, e tem uma fala nesse grupo que diz assim: com a luz vem a sombra. O cenário hipotético é o seguinte: se você vive dentro de um quarto fechado, onde não tem luz de nada, você não sabe como é que está ali a bagunça, você não sabe como é que está a sujeira, nem o que está ali. Quando você acende a luz, ou você coloca uma vela, quando se ilumina aquele quarto, não é porque a luz veio que a coisa se arrumou.
Pelo contrário, é porque a luz está ali que você viu toda a sujeira e todo o problema e você vai ter um grande trabalho para poder arrumar ali. Eu gosto muito da expressão autoiluminação. Quando a pessoa faz um plano de vida para ela, quando ela se conecta com os seus valores, quando ela se conecta com as suas crenças, quando ela se conecta com os seus porquês e aquilo que faz sentido para a vida dela, é como se ela acendesse a luz no quarto, só que é a iluminação que está chegando para ela, e ela começa a ver o que ela precisa trabalhar em si para poder dar conta de um salto na vida, um salto quântico, de um plano. Então, respondendo a pergunta que foi feita, não é que a coisa piora, é que como você está se iluminando, sensacional, você está sendo diante da vida, Deus está permitindo que você tenha a maturidade de olhar para algumas coisas que precisam ser arrumadas dentro de você. Então, é uma resposta incrível, bem filosófica, bem metafórica, mas fazer um plano de vida, fazer um plano para 2021, te obriga a jogar luz para dentro. E nessa luz você encontra algumas coisas que você precisa arrumar. Era essa a resposta que eu tinha que dar para ele, que está aqui nos assistindo. Tá? E eu vou fazer uma fala, vou me despedir e vou deixar você se despedir também. Algumas pessoas, durante essa live, falaram assim: Jean, eu entendi como o porquê do planejar, entendi, ouvi tudo sobre o meu ser, o que eu tenho que ser e fazer. Mas o desafio está em sentar e fazer esse bendito desse plano. Igual ele, todo mundo, e eu também não dei conta de fazer muitos planejamentos meus sozinhos, precisei de ajuda, contratei ajuda. Para quem quiser, eu vou, e quem tiver no grupo de WhatsApp que está composto, e vou te colocar lá também, Paula, nós vamos abrir um grupo de mentoria para ajudar quem quiser fazer o seu planejamento para 2021. Eu vou, no decorrer dessa semana, estipular como é que vai ser tudo isso, a mecânica, qual que vai ser a ferramenta, mas o fato é, nós vamos abrir um grupo de mentoria para quem quiser, para quem desejar ajuda para fazer o seu plano, ir lá e fazer com a gente. Então, é isso. E referente ao grupo de WhatsApp, Paulo, eu vou te colocar lá. O grupo é um grupo fechado, ninguém fala nada, só quem esteve nas lives pode falar e se expressar. Fique à vontade para colocar suas dicas em texto ou suas dicas em voz. Fique à vontade para pegar aquela ferramenta que você mandou para mim e você colocar lá e ensinar eles a usarem. Então, o grupo de WhatsApp é um espaço a mais para as pessoas continuarem recebendo aprendizado. E é nesse grupo de WhatsApp que eu vou informar um pouquinho mais sobre esse grupo de mentoria. Finalizando de verdade, antes que o Instagram me derrube aqui, Paula, de coração, tá pipocando o coração aí, o meu dedinho não tá aí, mas o meu coração tá pipocando aí para você. Eu confesso, você foi a parceira aqui mais nova de todas, e você tem um encanto, você tem uma energia muito legal, foi muito bom construir isso com você, e o teu público está aí respondendo, muito legal mesmo, e gratidão por você abrir mão de um pedaço do teu sábado com o teu marido para estar aqui com a gente. A todos que nos assistiram hoje e a todos que nos assistiram desde segunda-feira, gratidão também. É muito especial poder estar aqui falando com vocês, falando para vocês, tirando de dentro coisas que eu acredito que fazem sentido e que me ajudaram a estar compartilhando. Não tem preço para mim essa experiência de estar aqui trocando essa ideia com vocês. Gratidão, gratidão mesmo. Paula, faça seus agradecimentos e a gente vai desligar. Show, quero agradecer todo mundo que esteve aí, a Tianice mandou aí no final aí, Valdecir, Valéria, Alessandro, obrigado a todo mundo aí que esteve aqui, Simone, o Ju, meu esposo tá aí também, mas a mensagem fica essa daí, só pra gente não desistir de buscar a nossa felicidade, buscar um pouco de sentido para a nossa vida. Agradecer a todo mundo que participou, te agradecer pelo convite, te parabenizar pela organização aí dessa semana.
assim, que tem certeza que contribuiu muito para o pessoal, para a expansão de consciência de todo mundo que estava aqui. E todo mundo, se tiver alguma dúvida do que eu falei, estou à disposição. No direct eu respondo mais rápido que no WhatsApp. O WhatsApp é por carta. Você mandar um Sedex é mais rápido. Confia em mim, ela tá falando a verdade. No direct eu respondo mais rápido, precisando tomar as ordens aí. E espero que tenha feito sentido para vocês. Ótimo restinho de sábado, excelente resto de final de semana para todo mundo. Beijos no seu coração, Paula. Fiquem com Deus, todos vocês. E a gente volta a se falar na segunda-feira. Só que agora, dentro do grupo de WhatsApp, é onde vai ser dadas as coordenadas. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Até.